Muito bom novamente estar com você, entrar na sua casa, ter a sua atenção. Aqui no nosso programa Opinião, onde nós vamos dar a nossa opinião, discutir sempre os temas relevantes que estão acontecendo na nossa cidade, no nosso estado. E conosco, como sempre, Dr. Carlos Ramiro, nosso advogado, também bispo do Ministério Luz para os Povos. Olá, bispo. Olá, Simeison. É um prazer muito grande estar com você mais uma vez. Espero que você possa curtir bastante hoje o nosso programa. Também aqui conosco Kleber, que também é advogado, doutor e também pastor do Ministério Luz para os Povos. Olá, Kleber. Que bom estar aqui com você. Espero que você goste do nosso programa hoje. Nós estamos com assuntos interessantes aí hoje. Também o Israel que é estudante de questões públicas, também é aí um grande estudioso da área de marketing político, e o maior título dele é estar aqui conosco, né? Sendo o nosso como se diz, aquele que faz o intercâmbio aqui com a mesa, o homem-chave, nosso âncora. Como que tá, Israel? Eu estou muito bem, olá para a mesa, olá para você também que está nos assistindo. E hoje nós vamos falar, como já foi dito aqui, de assuntos de muita relevância aqui, né, nesse programa. Primeiro vamos falar sobre aquela tragédia da morte dos delegados naquele acidente aéreo. Vamos falar também sobre debates que teve, né, nessa semana sobre o projeto do vereador das bebidas alcoólicas em praças esportivas e também nos estádios, e também sobre as torcidas organizadas. Vamos falar sobre isso. Também vamos falar aí da Operação Monte Carlo, vamos voltar mais uma vez nesse assunto. E, por fim, da compra da Delta. Muito bem, vamos falar então sobre a morte, né, dos delegados, daquele acidente aéreo, como já disse. O que me chamou a atenção, e eu queria fazer essa pergunta para a mesa, penso também que é uma dúvida que você tem aí, o que me chamou a atenção foi por que tantos delegados em uma investigação? Israel, primeiro nós lamentamos muito esse acidente, que foi um acidente fatal e que trouxe consequências que nós ainda vamos ter que passar por elas, né? Porque não foi um ou dois delegados, um agente, mas foram 7 delegados, e para mim o mais grave são delegados de muita experiência, né? Não se forma um delegado do dia para a noite, e eram delegados que praticamente ajudava a solucionar grandes partes dos crimes, daquilo que acontecia no estado de Goiás, os grandes crimes. Então eram pessoas que já tinham uma tarimba, uma experiência, né, na solução de casos, no trato, né, dessa parte que é devida ao delegado. Então você não vai conseguir repor essas peças em uma semana, em um mês, em um ano, porque um delegado com experiência como tinha esses delegados se forma em vários anos e é na prática do trabalho, né? Então, de repente, o estado de Goiás perde homens experientes da Polícia Civil e que agora terão que formar um novo staff. Então, isso é um prejuízo muito grande. E eu realmente, aqui nós temos 2 advogados, né? Talvez saibam melhor do que eu, porque também foi um questionamento que eu fiz, porque tantos delegados em um crime, e um crime que o réu era confesso, né? Lógico que tem que se fazer os ritos normais, a reconstituição do crime, mas o réu era confesso, já tinha confessado o crime. De repente, 7 delegados de tanta envergadura para solucionar um só caso. Eu realmente não sei explicar, não sei se vocês poderiam... Isso plenamente explicável pela seguinte questão, Simeison, é que o crime ele teve uma repercussão muito forte em todo o Brasil, não é? E aquele trabalho que foi feito, não apenas nessa segunda etapa, mas na primeira também, era um trabalho técnico. Então, o trabalho iria ser voltado inteiramente para a questão da perícia e da análise de como foi o procedimento do ato criminoso aplicado ali por aquele aparecido, né, chamado então de réu confesso. É claro que estando ali aqueles delegados,
na fase de inquérito, que é a fase especialmente prioritária da questão do delegado, ele poderia, em função daquilo que foi colocado pela parte técnica, ter um procedimento de inquérito, que seria a inquisição de outras pessoas, com relação àquele detalhe. Porque o Aparecido já estava implicado como réu confesso. Só que nas versões que ele apresentava, ora era uma e ora era outra. Houve divergência, né? Naquilo que o próprio Aparecido falava, né? Então, haveria de ter a necessidade, depois, na fase de inquérito, de chamar outras pessoas possivelmente implicadas, para que, após isso, a conclusão desse inquérito fosse a melhor fundamentada possível. Então, no ponto de vista do senhor, era necessário todos esses delegados nesse processo? Bom, necessária a presença de todos, não é? Mas, em havendo ali, evidentemente, essa questão da repercussão em nível nacional desse ato criminoso, me parece que foi o mais forte na história de Goiás, né? Nunca houve na história do estado de Goiás crimes que houvesse a participação de tantas vítimas, né? Talvez, então, em função de dar uma resposta para a sociedade a mais rápida possível, né, é que houve, na minha ótica, né, a participação desses delegados, como você mesmo citou, tão preparados e tão experientes para que a sociedade tivesse uma resposta o mais rápido possível. Mas a presença deles ali é para a formação a posteriori do inquérito. Então era mais com relação a se agilizar o processo? Isso. Porque e é salutável, porque igual o bispo tem falado aí, a repercussão foi tanta que acho que a diretoria-geral da Polícia Civil, acho que no afã de resolver o mais rápido possível, colocou aquele corpo de delegado ali. Agora, é uma situação muito complicada, né? Porque hoje, quando a gente lê jornais, as informações, está uma coisa muito nebulosa. Que a gente não, alguns falam que o próprio Aparecido brigou com os delegados, o que causou a queda do helicóptero. Tem a questão da empresa que fez uma manutenção, mas a empresa já estava suspensa pela ANAC e fazendo manutenção de aeronaves do Estado. Então é muito estranho. Falta de conhecimento e técnico do próprio piloto que fez a aeronave cair, mas ele era experiente. Tá algo aí muito estranho. Agora surgiu recentemente o pessoal falando aí que o helicóptero também é locado e é da Delta. Daqui a pouco vão pôr a culpa no Cachoeira também. Não, mas é o seguinte, vocês verão que a partir de agora as investigações ficaram concentradas mais na delegacia de Piranhas, né, que foi o local, ou de Iporá, que é uma cidade um pouco maior do que a cidade de Piranhas e também a cidade de Doverlândia. Mas se fosse assim, digamos, um crime que não houvesse tanta repercussão, bastaria ter um delegado da cidade ali, talvez a mais próxima em termos de ser mais importante, de Iporá, e ele seria perfeitamente capaz de fazer ali os procedimentos com os peritos normalmente. Essa é a nossa indagação, e eu creio que é importante a gente conversar isso, porque eu creio que várias pessoas, né, assim como nós, estão fazendo essa pergunta: por que tantos delegados com tanta envergadura, num crime só? E é realmente uma perca irreparável. Eu creio que as consequências disso elas virão com o tempo, porque a experiência desses homens, a tarimba de cada um, né, desses delegados, com certeza vai fazer muita falta para a Polícia Civil, né? Agora, vereador, falando de debates, falando daí também, como vocês estão dizendo, essa questão de opinião, cada um pensa uma coisa e tal. Essa semana nós tivemos aí bastante discussão sobre aquele projeto polêmico, né? Um projeto polêmico das torcidas organizadas, das bebidas alcoólicas. E eu acompanhei também a reunião que o senhor fez com os líderes de torcida, também a entrevista em uma rádio aqui da capital. Qual foi a conclusão desses debates aí, desses projetos? Bem, Israel, todo projeto de lei polêmico, ele exige que você faça um exercício de ouvir a sociedade, de discuti-lo, de debatê-lo, para que realmente, ao ser aprovado, ele expresse aquilo que a sociedade, os segmentos realmente desejam, né? Então são duas leis, nós já até falamos nos programas anteriores, uma com relação ao fim da comercialização das bebidas alcoólicas nas praças esportivas. Os debates, o que nós tivemos, né, durante esse tempo, ela praticamente se esgotou, né? Grande parte tanto das entidades como da sociedade entende
que as praças esportivas não é um local adequado para se entrar bebida alcoólica. Nós entendemos que onde há aglomeração de pessoas entra bebida alcoólica, fatalmente nós teremos problemas. E como o estado de Goiás era o único estado que ainda aceitava a comercialização de bebida alcoólica nos estádios, é praticamente unânime que também o estado de Goiás se adeque aos demais estados e tire, né, das praças esportivas a bebida alcoólica. Então essa lei, nós já vamos, eu como presidente da comissão, já vou devolvê-la para a segunda votação e ela fatalmente será aprovada. A segunda lei com relação às torcidas organizadas, nós estamos continuando esse exercício de conversar, de buscar a real situação para que a gente consiga aprovar essa lei. E nós tivemos uma série de reuniões, inclusive você vai estar vendo aí no seu vídeo algumas cenas, estivemos em rádios, estivemos com os próprios presidentes das torcidas organizadas, e nós estamos fazendo justamente esse exercício, né? Chegamos ao ponto, na última reunião que tivemos com os presidentes, entendemos que esse é um problema que envolve torcidas, envolve o governo, envolve falta de políticas públicas, envolve a questão das drogas, né? Então nós estamos tentando atacar todos esses fatores. E como essa reunião que nós tivemos, nós chegamos a um acordo de segurar por mais alguns meses essa lei, até que o Estatuto do Torcedor seja totalmente aplicado em Goiânia. Então nós vamos começar agora uma série, a Câmara Municipal com o Ministério Público, de reuniões, buscando fazer com que primeiro o Estatuto do Torcedor ele funcione em Goiânia. E aí sim, o Estatuto funcionando e a questão das torcidas não for solucionada, nós retornamos, daremos andamento na lei para fazer a coibição da entrada dessas torcidas nos estados. Então o senhor acha que a solução é fazer o Estatuto funcionar? Existe, né, o Estatuto do Torcedor, que ele não funciona em Goiás, né? Então a nossa primeira luta, nossa e do Ministério Público, vai ser fazer o Estatuto do Torcedor funcionar. Todo o cadastramento da torcida, fazer com que o Estado de Serra Dourada tenha as adequações necessárias de catracas especiais, entradas específicas, fazer os zoneamentos do estádio. Como o estádio vai passar por mais uma reforma agora, nós vamos lutar para que essas adequações sejam feitas, o Estatuto seja totalmente aplicado, e aí sim podemos cobrar na íntegra das torcidas organizadas, e se não resolver o problema, aí sim nós vamos dar sequência à lei que já foi aprovada em primeira votação. Alguma... Bom, eu penso que esse mês, não sei se a mesa concorda comigo, ao que parece, assim que houve essas reuniões com o Ministério Público, entre a sua pessoa e os demais segmentos, houve um certo declínio nessa parte da violência, né? Nos últimos jogos, especialmente no estado de Serra Dourada, que é o grande palco, né, da parte de futebol, parte esportiva aqui de Goiânia, a gente percebeu que as torcidas tiveram um comportamento bem diferente das etapas anteriores, né? Já houve assim, a participação da família, né? Muita gente levando família nos estádios. Então, o que parece, ainda que a lei não esteja ainda introjetada, mas ela está tendo um efeito bem benéfico. As próprias torcidas organizadas estão entendendo que se não recuarem nas suas ações, vão perder todo o direito de entrar no estádio. Então eles mesmos prejudica todo o trabalho, eles mesmos já estão tendo uma reação que já é positiva. Nós vamos encerrar esse bloco, já nós voltamos com o segundo bloco. Aguarde um instante, nós já voltamos com o programa Opinião. O Ministério Apostólico Luz para os Povos tem a alegria de realizar a Conferência Nação Mulher 2012, Filhas do Rei em Avivamento. Com alegria, anunciamos a nossa conferência Nação Mulher 2012. Essa igreja, tenho certeza, estará conosco neste grande evento, neste marco da nossa história das mulheres do Ministério Luz para os Povos. Espero por você na conferência a participação de toda essa igreja com a sua caravana, mas não demore, faça logo a sua inscrição, as vagas são limitadas. Participaremos de um grande mover de avivamento. Te espero na conferência.
coração dos pais aos filhos. Eu quero ensinar você, mulher, a ungir os seus filhos. Tempo, falando assim com uma mulher da minha idade, né? Gente, como é que você tá bonita? Quantos dias de vida espiritual nós vamos apresentar ao nosso Deus? Nos dias 15, 16 e 17 de junho, você, mulher, venha participar do grande mover de avivamento. Conferência Nação Mulher. Olá, voltamos aqui ao segundo bloco do nosso programa Opinião. Vamos continuar os debates dessa semana. Essa semana, inclusive, uma semana de muita alegria para os esmeraldinos, né? Onde o Goiás foi campeão. Parabéns a todos os torcedores do Goiás, eu me incluo dentre eles. E aqui nós temos torcedores também do Goiânia. Tem o Carlos Ramires, deve ter mais uns 2 ou 3 que torcem pro Goiânia, né? Por aí. Então, talvez o ano que vem volte, né, para elite, para a primeira, né? Agora, vamos esperar, né? Vamos ter o clássico novamente, Goiás e Goiânia, né? Vamos torcer por isso, né? O Goiânia que faz parte da tradição do futebol goiano, né? Goianiense. Nós temos o Kleber, torce para quem, Kleber? Eu tô arrumando um pra torcer aí, vamos ver, quem sabe isso não te ajuda a torcer pro Goiânia pra aumentar essa torcida. Eu não tenho. Você é bem bem-vindo. Eu não sei, não tenho muito. Ultimamente eu tava muito simpatizante ao Atlético. Gostando, mas. Agora o Israel, acho que ele torce para quem? Corinthians. Corinthians? Corinthians. Goiano, isso que eu não entendo. Pois Goiano, também. goianiense, torcer para time de fora, né? Eu gosto de alguns times de fora, mas eu torço pro futebol goiano, né? Mas no jogo tudo bem. Na final, tava torcendo pro Atlético. Pro Atlético? Então tava sozinho nessa final. Voto vencido aqui, viu, Israel? Eu gosto muito do Atlético. O Atlético é um time muito simpático aqui na capital, mas infelizmente não suportou a força do periquito. Deus do céu. O Dragão foi bicado pelo periquito. Mas vamos ao que interessa aí, Israel. O que nós vamos Vamos falar discutir então aí sobre a Operação Monte Carlo, né? Finalmente, Cachoeira será ouvido na CPI. E vocês acham que a fala do Cachoeira pode ser decisiva nessa investigação? Olha, cercado de expectativa, né? Esse depoimento do Carlinhos Cachoeira. Todo mundo está esperando o que ele vai dizer. Eu me recordo até parece muito com aquele período do Mensalão, quando o Roberto Jefferson foi fazer a sua declaração. O Brasil parou para ouvir. Acho que a TV... né, a TV pública, né, que transmite a sessão, né, do Senado e da Câmara Federal, acho que ela nunca teve tanta audiência, né, porque era impressionante. O Brasil parou para ouvir o depoimento do Roberto Jefferson. Eu acho que vai ser da mesma forma agora. Né, tá todo mundo curioso, aguardando, ver o que ele vai falar, se realmente ele vai... abrir algumas questões que estão ainda obscuras, ou se não, ou se vai manter o jogo de... Né? Não sabemos, vamos aguardar o depoimento, mas eu creio que, como ele é o eixo de toda essa investigação, as suas declarações com certeza serão decisivas. Então se discute muito se vai ter ou não uma delação premiada, se ele vai falar, se não, mas a expectativa é muito grande. Eu espero que ele fale. Né? Eu realmente espero que ele fale, porque hoje a fala dele, se ele realmente estiver disposto a contribuir com a nação, né, para que as coisas sejam passadas a limpo, seria extremamente importante que ele realmente abrisse essa caixa preta aí, que com certeza... ele falando vai surgir muita coisa e muita coisa será desvendada. Então, para o bem da política, para o bem não só da política, porque tem envolvido aí vários segmentos, empresários, políticos, policiais, Ministério Público, é uma ramificação impressionante, né? Então isso tem que ser extirpado, tem que ser né, limpado essa ficha da história da nação. E se ele realmente tiver uma consciência de cidadão, talvez ainda haja lá no coração dele algum sentimento,
né, cívico e público, quem sabe ele realmente vai contribuir para que tudo isso seja passado a limpo. É o que eu espero, né? É que todos nós esperamos, né, assim mesmo. Inclusive, não sei se você se recorda, quem começou o processo do Mensalão foi o Carlos Cachoeira, quando ele gravou uma entrevista, segundo diz a imprensa, com um tal de Valdomiro, que até então recebia uma propina para agir em nome do partido do governo na época, e a partir daí começou então a aparecer outros fatos, até que culminou com a questão do Mensalão. Agora, a nossa expectativa é que ele realmente fale, que ele diga a verdade do que realmente aconteceu, e pela primeira vez a gente vê uma implicação política de alguém que não é político, né? O Carlos Cachoeira nunca foi investido de um mandato político. Não era político, mas ele choferava vários políticos. E tentou ter um partido também, né? É justamente aí que está aquilo que tanto o Ou brasileiro... seja, não era político de mandato, mas Isso, mas tinha... digamos, nós como brasileiros sempre desconfiávamos, né, de que havia por detrás de grandes campanhas, né, esse tipo de atitude que nós agora estamos vendo, não como filme, não como ficção, mas como uma bruta realidade diante dos nossos olhos. Uma pessoa que nunca teve mandato político, mas com influência nos mandatos dos outros, de modo que a sociedade ela recebia uma influência de uma pessoa contraventora, né, de uma pessoa à margem da lei, através dos seus agentes políticos. E você vê, tinha coisas que me deixavam indignado, você vê senadores, deputados federais, pessoas de... Submissos, inteiramente parecendo office boy do Cachoeira, pedindo benção, né, pedindo o que fazer e tal, parecendo office boy de um contraventor. E ele dava bronca, né? Isso nos deixa indignados. Agora eu particularmente tenho minhas dúvidas que ele vai falar. Eu particularmente, a gente vê pelo que tem feito na mídia, ele está fazendo de tudo para sair da cadeia. De tudo. Ele sabe primeiro que é o ponto-chave de toda essa situação. Então, assim, eu acredito que ele está tentando uma estratégia de que se ele sair da cadeia, se o judiciário deferir os habeas corpus, os pedidos de relaxamento de prisão que seja aí que estão sendo pedidos para ele, pode ser que ele abra o jogo. Mas enquanto ele estiver na cadeia, eu acho que ele vai jogar de tudo, vai ficar calado para dar um contraponto, para pressionar o judiciário, porque se, na versão dele, ele foi preso por uma contravenção penal. Que o jogo do bicho, infelizmente, no Brasil é contravenção. Então, assim, ele tem, entre aspas, vamos dizer assim, residência fixa. Verdade. Então, assim, ele teria todos os requisitos para sair da prisão, mas só que o desdobramento da contravenção penal vieram vários crimes. E é o motivo que ele está preso. Então, eu particularmente acredito que é muito difícil ele abrir a boca, acho que ele vai ficar ali calado para pressionar, porque ali todo mundo vai querer, não sei, de alguma forma pressionar o judiciário para soltar ele. Pode ser que depois que solte ele, eu acho que ele fala. Infelizmente, né? Eu queria muito que ele falasse, mas eu também acredito. Eu também torço para que ele fale, apesar de não acreditar. Eu acredito que ele não vai falar, porque se ele fala, se ele bota para fora, eu acho que muita coisa seria solucionada e muita coisa seria passada a limpo. E aí que ele não sai da cadeia. Mas que tem muita gente perdendo o sono aí, esperando, né, o que ele vai falar ou não, né? Com certeza tem muita gente, tem até um amigo, né, que diz que ultimamente em Goiás não se acha mais em farmácia nenhuma remédio para dor de barriga, né? Que diz que esses políticos aí que tinha, né, ligação com ele já comprou tudo, deu uma dor de barriga geral aí em muita gente. E tem muita gente realmente aí passando apuros para ver o que ele vai falar, que hora que sai aí, né? Porque todo dia sai um fato novo, uma ligação nova que vem à tona, então tem muita gente que está aí em uma situação de como se diz, suando frio, né? E muitos desdobramentos políticos, a depender disso, porque você vai fazer as coligações partidárias, tem partido, não, eu não vou fazer a coligação, porque se o partido de lá estiver envolvido com Cachoeira, pode ser problemático. Então até o mundo partidário está esperando essa situação resolver. Agora fato também para a mesa é a questão da Delta, né? A Delta está envolvida nisso aí, e ela foi vendida. O que me chama a atenção é um ramo que não é de construção comprar a Delta. Explica isso. O que acontece? É lógico que a gente tem que fazer as análises, né? A gente tem que tentar fazer as ligações. A Delta, ela está no eixo aí dessas ações, principalmente no estado de Goiás, onde se confirmou uma ligação muito forte nas indicações das obras e que o Carlinhos Cachoeira tinha parte nisso e sempre a Delta no meio desses processos, né? E de repente
nós vemos, começa a ser suspenso, a ser investigado vários e vários contratos da Delta. E de repente, vemos aí o grupo, né, da Friboi comprando, adquirindo a Delta, né? Um grupo que não tem atuação, mas quando a gente começa a ver nas entrelinhas, quem que negociou todo esse processo? Henrique Meirelles, que agora faz parte, né, presidente do grupo, né? Então ele foi o negociador e foi quem acertou essa compra da Delta. E nós sabemos que o Henrique Meirelles tem uma ligação muito forte com o governo federal. Então, para mim, né, na minha leitura, houve aí o dedo do governo federal, né, para que essa intervenção fosse feita, para que essas obras, né, do PAC, que grande parte das obras do PAC é a Delta que faz, até para tirar um pouquinho o foco, não, agora é um grupo que tem, né, credibilidade no país e tal, e para mim essa tacada da compra da Delta pelo grupo da Friboi foi uma tacada, foi um achado do governo federal para salvar as obras do PAC, eu vejo assim. Bem, o programa hoje passou rápido, né? Está se encerrando, nós terminamos o nosso tempo, mas nós vamos sempre continuar orando, né? E crendo que é possível passar a limpo o Brasil, ter uma nação mais justa, uma nação que realmente seja para os brasileiros e abençoada por Deus. Esse Amém. país tem uma nação abençoada, rica, de um povo, né? Um povo trabalhador, um povo alegre. E nós torcemos muito para que tudo isso se resolva, para que os culpados sejam punidos, que a justiça seja feita e que realmente possamos ter dias melhores. Eu sempre falo, e sempre falei nesse caso, por mais difícil que seja, é muito melhor vir à tona do que ficar escondido, porque vindo à tona nós podemos buscar o conserto. Então creio que Deus, a mão do Senhor também está nisso, trazendo essas coisas à tona para que sejam resolvidas, e é isso que todos nós sonhamos. E deixamos aqui o nosso abraço, para que no próximo programa você esteja novamente conosco aqui no programa Opinião. Um grande abraço para a mesa e também para você que está nos assistindo. Lembrando que você pode conferir as ações do vereador pelo site www.cimeisonsilveira.com.br, também pelo Facebook, Cimeison Silveira 2, Twitter, _Cimeison e também pelo e-mail cimeisonsilveira@hotmail.com. Um abraço e até lá.